Bom dia, pessoal, eu sou a Larissa da equipe tributária e eu vou apresentar para vocês as melhorias desenvolvidas pela equipe nesses 15 dias. Então, a primeira coisa que nós realizamos foi a possibilidade de baixar patrimônio e, na hora de baixar individualmente, que fosse informado a data da baixa e uma observação caso o usuário deseje. Então, quando ele for realizar a baixa individual, vão ser habilitados esses dois novos campos que ele vai poder preencher e fazer a baixa individual. Mais uma melhoria que nós fizemos foi a baixa de patrimônio em lote, porque alguns clientes eles têm a necessidade de fazer a baixa de vários itens de uma única vez. Então, seguindo mais ou menos a regra da importação de patrimônio que nós temos hoje no sistema, nós criamos também um arquivo XLS Excel para que o usuário possa importar no sistema essa baixa e realizar de forma automática a baixa de vários itens de uma única vez. Outra coisa que nós realizamos foi o escoamento de acordo baixa custo. Então nós disponibilizamos lá no Contábil Configurações uma nova opção que, se o usuário marcar sim, ele vai poder realizar o escoamento dos acordos de baixa custo também. Porque no primeiro momento nós desenvolvemos o escoamento para os acordos sell-in e sell-out e ficou faltando esse de baixa custo e nós disponibilizamos nessa versão agora. Então, se a opção estiver marcada, esse aqui é um exemplo da ficha, né? Quando tiver esse tipo de acordo de baixa custo, ele, por exemplo, o saldo da ficha tinha R$1.000, no valor de R$1.000 também, e foi realizado um acordo de baixa custo no valor de 500. Então, nesse momento, vai ser realizada a contabilização do débito de acordos para redução de custo e um crédito de provisão para posterior reconhecimento do resultado. E aí, quando for realizado o escoamento, nós vamos baixar essa conta de provisão, reconhecendo essa receita obtida com o acordo. A conta de acordo para a redução de custo, ela vai ser baixada no momento da quitação da duplicata gerada pelo acordo. Então, só uma observação: no registro do acordo de baixa custo, não será alterado o custo contábil, pois será usado o parâmetro de baixa custo contábil como não. E será alterado apenas o custo comercial, como já é feito hoje. Nós também fizemos uma melhoria, cenário 3, para a contabilização de transferência entre lojas que gera financeiro. Então, lá no parâmetro do módulo contábil, existe um cenário 3 que nós colocamos lá, com exemplo da nova contabilização, se o usuário optar pela sua opção de contabilização. Então, quando ele fizer a transferência de saída, a contabilização vai ser débito da transferência de mercadoria entre lojas a receber e o crédito da mercadoria ou o mapa pelo tipo de produto, porque tem a opção de contabilizar por tipo de produto. Ele vai no cadastro do produto, vê se é embalagem, se é diferente tipo de produto e vai contabilizar a contrapartida nessa conta. Então, esse é um exemplo da contabilização. Na quitação, ele vai baixar essa conta de transferência e debitar a conta do banco. E na entrada, ele vai entrar no estoque e vai acreditar essa conta de transferência de mercadoria entre lojas a pagar. E na quitação, ele baixa essa conta a pagar contra a conta de banco. Uma melhoria que foi feita foi no demonstrativo de retenção de serviços, tá? Foi acrescentado novos campos nesse relatório, que é a base de cálculo, as alíquotas dos impostos retidos, que é o INSS, o IR, o ISS, PIS e COFINS. Foi incluído a data da inclusão da nota, o usuário que fez essa inclusão, o município prestador e o regime tributário do prestador. Essas informações vão ajudar o usuário a ter mais informações nesse relatório para poder conferir as notas fiscais de entrada e os impostos que foram retidos, que foram pagos nas guias. Foi acrescentado também uma alteração no layout da DCTF por conta do validador 3.5, quando o imposto de renda e a contribuição social dá valor a pagar, ele não pode ser marcado que se aproveitou de balancete de suspensão e redução no mês. Isso só pode ser marcado quando é crédito. Quando dá a pagar, ele tem que ser desmarcado. Então, a gente alterou isso no layout. No SPED ICMS IPI, exclusivo para lojas do Rio Grande do Sul, foi acrescentado registros específicos do E115. São mesmos registros que são mandados na GIA do Rio Grande do Sul e é obrigatório lá naquele estado. Então a gente manda totalização por CFOP e as informações complementares, que é número de funcionário, faturamento, a data do início da atividade e do fim da atividade. E como último,
No livro de movimentação de combustível, agora tem a opção de emitir o livro mensal, informando todos os combustíveis no mesmo livro. E é isso. Olá, eu sou Fernanda Santos e irei apresentar as melhorias entregues pela equipe Navegantes na versão 219. A primeira entrega foi a industrialização triangular, que consiste em 3 agentes dentro dessa operação. O nosso cliente, ele é um estabelecimento industrializador, que o cliente final dele é o estabelecimento encomendante e há a presença de um fornecedor. Então, basicamente, o cliente final solicita ao fornecedor o material para uma industrialização e esse fornecedor, ao invés de entregar diretamente para quem encomendou, já entrega diretamente no nosso cliente que fará a industrialização, tá? Então, essa etapa da remessa por conta e ordem, essa segunda etapa aqui, ela já estava implantada no ERP, ele já estava preparado para essa operação, e nessa melhoria o que nós desenvolvemos foi essa terceira parte, que seria o nosso cliente, que é o estabelecimento industrializador, emitir para o encomendante o produto acabado. Então o caminho é estoques NFE, notas fiscais outras, emissão de notas de saída. Nessa tela, nós incluímos um novo tipo de nota fiscal, que é a emissão de produção efetuada por conta e ordem do adquirente. Quando a gente seleciona esse novo tipo de nota, ele habilita esses campos abaixo, onde a gente tem que preencher a loja, que fará a industrialização, o adquirente, que necessariamente é um cliente cadastrado no Bluesoft ERP, e o fornecedor, que forneceu o material para industrialização. Nessa parte, quando a gente informa o filtro, ele traz a nota de entrada, a nota de aquisição, tá? Já com a quantidade que foi adquirida, e aí pode-se informar qual foi a quantidade utilizada durante a industrialização. O sistema ele identifica a diferença entre a quantidade da nota de entrada e a quantidade utilizada, e aí ele já coloca aqui na quantidade não utilizada para visualização. Tá? E aí pode-se adicionar um item, que normalmente trata-se de um serviço. Esse serviço ele não é previamente cadastrado, ele pode ser informado diretamente aqui, a quantidade desse serviço e o valor unitário deste serviço. Tá? E aí, prosseguindo, é gerada a nota fiscal. Ok? Então aqui a gente tem os produtos, observa que não necessariamente eles são previamente cadastrados. E aqui é a contabilização dessa operação, que vai usar a receita com produção para fazer a contabilização. Lembrando que esse mapa pode ser configurado. A próxima melhoria é a consulta de acordos financeiros, busca por data de quitação. Até então nós tínhamos somente a opção de busca por data de emissão, então agora quando o tipo de acordo é financeiro, nós podemos buscar por data de quitação, seria a data do pagamento. E a próxima é a consulta de inventários, períodos de abertura. Então, na consulta de inventário, agora é possível colocar um período de 365 dias, tá, de abertura. Aqui nós temos o período de abertura. Então, assim, pode-se consultar vários anos anteriores, até 4 anos atrás, desde que a data inicial e a data final estejam compreendidas dentro dos 365 dias. Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Fernando e vou demonstrar as novidades e melhorias desenvolvidas recentemente pela equipe Truck de logística. Então, eu vou demonstrar agora a distribuição por destinatário, a inclusão de novos filtros e parâmetros. Agora, na distribuição forçada por destinatário, é possível desprezar as vendas em oferta no cálculo da sugestão da distribuição. Então nós temos aqui a opção desprezar vendas em oferta, com a opção não por padrão. Caso ele seja habilitado, então ele vai desprezar as vendas em ofertas no momento de ele calcular a venda média para sugerir as quantidades que serão destinadas à loja. Além disso, a opção do filtro curva ABC foi alterada para poder adicionar e visualizar quais curvas devem ser utilizadas na sugestão. Então, aqui a diferença agora é que antes era possível selecionar apenas todas ou uma curva em específico. Agora é possível selecionar mais de uma curva. Também criamos 2 novos parâmetros. É o dia de cobertura de exposição mínima e a quantidade de exposição mínima a ser considerada no cálculo de dias de cobertura de exposição mínima. Esse primeiro parâmetro, o dias de cobertura de exposição mínima, ele vai servir da seguinte forma. Antes, quando o produto ele tinha uma quantidade de estoque na loja destino inferior à exposição mínima que estava cadastrada no produto, ele já fazia uma sugestão de quantidades para destinar para a loja.
Agora, nesse cenário, ele só vai fazer essa destinação para a loja, ou seja, só vai fazer a sugestão se essa quantidade mínima ela foi equivalente a uma cobertura de estoque menor que a que está parametrizada aqui. Se tiver zero, ele vai continuar no cenário atual, como está aqui na tela. Se tiver zero, ele vai continuar no cenário atual. Mas se for informado uma cobertura aqui, ele só vai realmente fazer a sugestão se a exposição mínima do produto for equivalente a uma cobertura de estoque menor que esta, que está parametrizada. Esse segundo parâmetro, que é a quantidade de exposição mínima a ser considerada, ela vai funcionar como uma espécie de teto de exposição mínima. Então, se o produto ele tem uma exposição mínima X e o estoque está abaixo dessa exposição, teoricamente ele já vai fazer a sugestão. Mas se por acaso essa exposição mínima do cadastro for superior ao que está parametrizado aqui, ele vai considerar essa como a exposição mínima e não a que está no cadastro. Ele só vai considerar do cadastro se for uma exposição menor que esta. Se tiver zero, é como se tivesse desabilitado o parâmetro, ok? Isso é para evitar que produtos sejam distribuídos para as lojas de forma picada. Deixar acumular um pouco mais e assim enviar uma quantidade maior para as lojas. E é isso, obrigado. Bom dia, meu nome é Ana Sheila. Eu vou apresentar para vocês as últimas novidades e melhorias realizadas pelo time financeiro Taurus. A primeira melhoria que fizemos foi o cadastro de tipo de conta investimento. Lá no cadastro Banco Contas Bancárias foi criada uma nova aba chamada Conta Investimento, onde a gente pode vincular uma conta já existente padrão a uma conta investimento. Ou seja, se eu tenho uma conta, por exemplo, em um determinado banco X, uma conta corrente, e nessa conta eu tenho investimentos vinculados, eu posso vincular aqui a conta de investimento e o seu tipo de investimento. Isso vai e nessa classificação a gente pode definir também uma conta contábil específica para aquele investimento. Então, para todas as movimentações geradas para aquele investimento, inclusão manual ou transferência manual, ele vai contabilizar nessa conta determinada nesse parâmetro. Aqui é a tela de controle bancário consulta. Quando eu consulto uma conta bancária que tenha uma conta investimento vinculado, eu posso consultar somente os investimentos, as movimentações para aquela conta investimento. Se eu não utilizar o tipo de conta investimento, eu vou consultar as movimentações para conta bancária. A inclusão de movimento bancário também a gente fez essa validação, ou seja, se você escolher uma conta bancária que ela tem uma conta investimento vinculado, eu vou poder incluir a movimentação manual no movimento bancário e selecionar o tipo de investimento que eu quero incluir, por exemplo, aqui, tipo de conta investimento ouro. A outra melhoria que fizemos foi para o cálculo de juros diários. Lá na parametrização de configurações do parâmetros financeiros para duplicata, agora tem uma opção. Eu posso parametrizar a cobrança de juros por dia ou a cobrança de juros mensal. Se for parametrizado por dia, ele vai colocar um percentual por dia e a gente, na duplicata, vai atualizar o valor da cobrança de juros por dia. Na duplicata, a gente também tem a opção de atualizar juros por dia. A outra melhoria que fizemos foi na impressão do relatório de fechamento de caixa, onde foi colocado algumas linhas de totalização, com o tipo de transferência em dinheiro saída, transferência de dinheiro entrada, total de cheques a depositar e total de cheques depositados. Com isso, foi incluído esses 4 itens no relatório de fechamento de caixa para avaliação do gestor de fechamento. Outra melhoria que fizemos foi para o contrato de prestação de serviços liberais e autônomos, que agora a gente consegue validar a retenção de INSS realizada por ele dentro da mesma competência em outras empresas. Então, quando eu for apurar o INSS retido, a gente tem como informar se ele teve INSS retido em outras empresas, e aí a gente vai calcular de acordo com a retenção, a faixa de retenção da prestação de serviço. Para isso a gente colocou a informação de INSS retido em outras empresas, ele vai poder informar o valor base retido em outras empresas e o valor retido em outras empresas. Quando eu tenho essa retenção de valor em outras empresas, é obrigatório anexar o recibo de RPA. Então, a gente incluiu a possibilidade de anexar esse recibo, né, para ter a comprovação para o fisco. E aí a gente vai fazer a apuração de acordo com o valor informado
de INSS retido em outras empresas e o valor da prestação de serviço que ele está prestando na empresa. E aí a gente calcula o valor do INSS que deve ser retido para a prestação de serviço. Na duplicata, referente à prestação de serviço, quando for anexado o recibo de RPA, na edição da duplicata ele também vai conseguir visualizar esses anexos, aqui na parte de comprovante de INSS retidos. A outra melhoria que fizemos, novidade, foi a impressão de relatório de prestador de serviços autônomos. A partir desse relatório, o gestor ele tem como visualizar as prestações de serviços realizados, os impostos retidos, os recibos de RPAs emitidos. Então aqui vai ser a tela de filtro, onde ele vai colocar loja, período, ele pode ordenar também, tem vários tipos de ordenação, e o tipo de relatório, analítico ou sintético. E ele pode também fazer a exportação para PDF ou Excel. Aqui é um exemplo de uma consulta da movimentação para prestador de serviço que teve impostos retidos. E é isso. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ricardo, sou da equipe de vendas e hoje eu vou mostrar para vocês as últimas novidades e melhorias da versão R219. A primeira delas é a importação de XML de integração, que agora é possível importar as notas fiscais com as operações de CFOP 5556 e 6556. Outra novidade implementada no sistema foi a inclusão de uma coluna onde é possível agora ordenar a impressão de roteiros de pedidos do força de vendas, né? Essa outra tela é a tela de roteiro após a inclusão dos pedidos, e ali no canto esquerdo é possível visualizar qual é a ordem de impressão desses roteiros. Isso tem como finalidade ordenar a impressão dos roteiros junto com a nota fiscal de cada pedido. Aqui é um exemplo de impressão. Essa impressão agora passa a ser por quebra de página, então cada cliente listado nessa impressão vai ficar em uma página diferente. Outra melhoria que nós implementamos no sistema foi a inclusão de novos parâmetros para impressão de etiquetas de preço do RP. Então, na aba PDV do cadastro de produto foram incluídos 3 campos onde é possível fazer a divisão de um produto, por exemplo, de quilo convertido para grama. Aqui está um exemplo de impressão de etiqueta com esses novos campos. Então agora é possível você imprimir a sua etiqueta com os preços de quilo convertido para grama. Estes são os objetos que é possível agora utilizar para o cadastro de etiqueta. Tem mais informações sobre esses objetos na tela do ajuda. Outra melhoria implementada no RP foi o recebimento de serviço do super troco no fechamento de caixa. Então nesse print nós podemos notar um recebimento de cupom com esse serviço do super troco, onde é possível visualizar os serviços separados da venda. E aqui um exemplo da nota fiscal de prestação de serviço emitida por esse serviço do super troco. Vale lembrar que para você utilizar essa opção no RP, será possível cadastrar uma pessoa como tipo autorizadora de serviço, terá que incluir uma venda de serviço, incluir uma negociação, subir as vendas e realizar o fechamento de caixa. Lembrando que esse serviço do super troco é específico para algumas frentes de caixa. Para saber mais, entre em contato com o nosso suporte. E é isso, obrigado. Olá, meu nome é André Coelho e eu vou apresentar as melhorias do módulo de Business Intelligence da versão R219. Nós criamos a segunda aba do Dashboard de Pricing, que ele mostra toda a análise de preço dos produtos, né, do histórico de produtos. Então aqui, essa análise de preço, a gente está analisando por classe de preço. Então, no cadastro de produto, a gente tem a classe dos preços, que pode ser básico, competitivo ou prêmio, visto o exemplo aqui, né? Então, por essa classe de preço, a gente consegue analisar o preço médio dos produtos, a quantidade de SKUs, vendas no período, quantidade vendida e produtos em oferta, assim como a evolução da classe competitiva. E ela segue as mesmas visões que tem na primeira aba do Dashboard de Pricing. A gente só liberou essa nova análise por classe de preço. Nós também adicionamos no Dashboard de análise de ofertas a margem de venda sem oferta e a margem de venda com oferta. Então agora é possível visualizar essas margens nesse dashboard e também a visão analítica desse dashboard. No dashboard de prestação de serviços, nós adicionamos 2 funcionalidades novas. No tipo de apuração, que pode ser mensal ou trimestral, se o usuário escolher a opção mensal, a gente
mostra o período por mês. E se colocar trimestral, nós mostramos o período por trimestre. E a gente pode listar as opções por grupo econômico ou pelas empresas. Nós adicionamos no dashboard de estoque de vendas a opção de CMV zerado. Agora é possível filtrar esse dashboard por CMV zerado. No dashboard de funcionários, nós reformulamos todo esse dashboard. Agora, nesse dashboard é possível filtrar por data inicial e final, que é a data de admissão do funcionário. E também é possível escolher a distribuição por sexo, estado civil ou status do funcionário. No caso aqui, nesse exemplo, a gente está usando por sexo. Então, as visões são por funcionários por regional, por loja e por status. Aqui no status a gente mostra toda a evolução dos anos, né? Por sexo, masculino ou feminino, por idade, estado civil, função, convênio médico, vale transporte, departamento ou setor, por raça, tipo sanguíneo e o analítico de funcionários, que mostra a descrição, data de emissão, demissão e o salário, caso esteja cadastrado no RP. Na segunda aba a gente tem as visualizações, os cards totalizadores de funcionários admitidos e demitidos e por regional. Temos a visualização por distância, ou seja, o quanto o funcionário mora em comparado à loja que ele trabalha, seja 3 km, de 3 a 5 km, etc. E a visualização por mapa, ou seja, qual é a localização da moradia desses funcionários cadastrados no RP. No dashboard de fluxo de caixa, nós adicionamos a visualização por mais de um mês de escolha. Então, agora é possível selecionar os meses, mais de um, né? Agosto, setembro, outubro e novembro, por exemplo. Nas visualizações abaixo, nós colocamos todas as informações por dia. Então, nos meses selecionados, nós podemos visualizar por dia o gráfico selecionado. E a última atualização foi na tabela, aí é para os clientes que possuem a base do BI, né, a base do Redshift disponível. Nós adicionamos na tabela fato produto o custo de estoque de sell-in e sell-out. Lembrando que a granularidade dessa tabela é por data, produto e loja. Então, por data, produto e loja é possível visualizar o valor do sell-in e sell-out daquele produto. Obrigado. Olá pessoal, meu nome é Bárbara Santos e vou mostrar para vocês as últimas novidades e melhorias do módulo de e-commerce. Primeiro, vou começar falando que nós implementamos um novo filtro de busca na tela de consulta de pedido venda balcão. Agora, além de poder buscar o pedido de e-commerce pelo número de pedido interno do RP que é gerado, você também consegue fazer essa busca pelo número que o cliente recebe ao finalizar a compra dele no e-commerce. Realizamos mais algumas melhorias, né, referente à nossa integração com o módulo logístico. Então agora, quando for separar um módulo logístico e gerar um volume, é possível imprimir a etiqueta de picking na mesma tela de separação dos lotes de módulo logístico. Mais uma das melhorias que desenvolvemos agora é que é possível configurar nas configurações de e-commerce o valor mínimo para compra. Então, a partir do momento que você estabelece um valor mínimo nesse campo que está em negrito, você consegue limitar o valor que o cliente precisa para que ele consiga prosseguir para a compra. Então aqui tem um exemplo, no caso o cliente comprou menos e vai exibir uma informação e não vai deixar ele prosseguir com a finalização desse pedido. É necessário que ele atinja o pedido mínimo ou acima desse pedido para conseguir prosseguir. Mais uma das melhorias que desenvolvemos agora é que no cadastro de produtos é possível flegar uma imagem como principal. E é isso pessoal, muito obrigado.